No vídeo de hoje vamos falar sobre o RBFF, o Rio Bravo Fundo de Fundos. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no canal. E vamos falar do portfólio do fundo. A maior posição do fundo está no MXRF11. É um fundo que investe majoritariamente em CRIs, inclusive temos um vídeo dele aqui no canal. Caso queira mais detalhes, veja nesse vídeo. O segundo fundo em percentual do patrimônio líquido investido é o RCRB11, um fundo de lajes corporativas com maior participação no estado de São Paulo e com cerca de 14% de vacância física atualmente. Dando sequência, o LASC 11 é um fundo de shopping com apenas 3 shoppings em sua carteira, sendo que metade da área está no Parque Shopping Belém. A vacância total do fundo está em 3,2% atualmente. Já o RBVA11 tem um foco no varejo, com a maior parte dos contratos atípicos, sendo os maiores locatários Santander e Caixa, com participações ainda relevantes de Centauro, Renner e Pão de Açúcar. Um ponto de atenção é a eventual redução das agências bancárias, que tem sido uma tendência com a digitalização dos serviços. O BLCP11 possui galpões logísticos basicamente em duas cidades, Extrema, em Minas Gerais, e Cabreúva, em São Paulo. Os principais locatários são Mobile, Alpargatas e Balduco. Já o CPTS-11 é um fundo de papel com CRIs distribuídos em diversos setores. Se quiser mais detalhado uma análise desse fundo, a gente tem também um vídeo específico dele em nosso canal. O BRCR11 é o maior fundo de lajes corporativas da Bolsa, que inclusive no final do mês passado fez uma aquisição, é, através de uma participação em FI que vai possuir 60% do edifício Torre Almirante no centro do Rio de Janeiro. Caso queira mais detalhes do restante do portfólio do fundo, confira o nosso vídeo do canal. Já o RBED11 tem um foco educacional, com 7 imóveis locados principalmente para escolas. O VILG11 é um fundo de logística, inclusive temos um vídeo detalhado dele também no canal. O foco do seu portfólio está no e-commerce, que cresceu bastante, principalmente aí durante a pandemia. E o XPLG11 também atua na área de logística, com galpões locados para a Leroy, a Via e a B2W principalmente. O destaque desse fundo ficou pela sua queda de vacância nos últimos meses. Portanto, resumindo as posições totais desse FI, temos 32% do valor investido em fundos de CRI, que tem dado, de fato, um dividend yield mais alto ultimamente, 23% em fundos de logística, 20% em shoppings e varejo e, por fim, 18% em lajes corporativas. Essas são as principais posições. São quase 99% do patrimônio investido em outros FI. Pela evolução ao longo do tempo, vemos uma tendência clara do fundo de aumentar as posições de CRI, possivelmente buscando manter o patamar de rentabilidade. Shopping e varejo apresentou um leve aumento e a parte de lajes corporativas foi diminuída ligeiramente. Dentro de sua estratégia, as faixas definidas para cada tipo de ativo e cada estratégia de alocação, o fundo segue posicionado dentro daquilo que se propôs. Uma informação interessante divulgada pelo fundo é o nível de alocação por gestor. É evidente que a maior participação acaba sendo da própria Rio Bravo, seguido por XP, 20 e BTG. Mas, de certo modo, a alocação está bem pulverizada entre os principais gestores de fundos imobiliários do país. O fundo é administrado pela Rio Bravo,
com taxa de 0,8% do valor de mercado do fundo e uma taxa de performance de 20% do que exceder o IFIX. Temos aqui um breve resumo do fundo. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, como podemos ver, e o número de cotistas é relativamente mais baixo, pouco mais de 22 mil. Seu patrimônio líquido está na casa dos 200 milhões de reais. O fundo lançou 3 emissões de cotas, sendo que a última foi alocada no início do ano de 2021, e após essa alocação houve inclusive um aumento da receita recorrente por cota do fundo, sendo um resultado positivo de alocação aí dos recursos recebidos pelo fundo. Com isso, atualmente, e principalmente no final do ano passado, houve um aumento do dividend yield pago pelo fundo, além de uma recuperação de pagamentos de vários fundos imobiliários, principalmente devido ao momento um pouco melhor da pandemia. A estimativa do próprio fundo é pagar dividendos entre 0,4 e 0,6 por cota, que deve dar um dividend yield aí na faixa entre 8% e 12% para os valores atuais da cota do fundo. Os rendimentos do fundo ficaram na faixa aí de 1,8 milhões de reais por mês, gerando o resultado por cota na faixa de 0,46. Esse foi o resultado do último mês do fundo. Quebrando esse resultado, a gente encontra 0,49 de receita recorrente do fundo e o cotista recebendo 0,46 aí de proventos, tirando principalmente a parte das despesas. Neste outro gráfico, temos a evolução desse rendimento aos cotistas ao longo de um ano. Existem algumas receitas não recorrentes de ganho de capital com negociação de cotas de outros FIs. Mas, em termos de receita recorrente, esse nível de proventos se mantém aí próximos a esse 0,49 que a gente observa aí no último mês. Nessa visão um pouco mais longa dos proventos do fundo, vemos ainda que no ano de 2021 apresentou alguns meses aí de rendimentos menores do que 2020, especialmente no final do ano, o que não deixa de ser um ponto de atenção aí. Em termos de liquidez, ele tem uma liquidez mais baixa do que os principais fundos da Bolsa. No entanto, 460 mil reais por dia negociado deve atender à necessidade de liquidez da maior parte aí dos investidores da Bolsa. Comparando o fundo no longo prazo, vemos que ele caiu mais do que IFIX durante a pandemia e ainda não conseguiu se recuperar dessa queda. Para quem deseja investir no fundo e acredita na sua recuperação, poderia ser um ponto interessante de entrada essa cotação atual dele. Comparando ele com outros fundos da Bolsa, ele praticamente empata com o Mogno, o MGFF, em Dividend Yield, sendo o maior desse conjunto de fundos selecionados para comparação. Em termos de preço por valor patrimonial, ele perde para o MGFF e para o RBRF. E é o fundo com menor número de cotistas, seu caixa está em linha com os demais, e dentro desse grupo é o que apresenta o menor patrimônio líquido. O fundo está sendo negociado em torno de R$ 56, o que é positivo também, uma vez que o maior valor de cotas pode tornar ele mais popular e atraente para diversos investidores. O seu dividend yield está próximo a 10% e ele está a 0,89 do seu valor patrimonial, o que pode ser um indicativo interessante. O histórico do fundo, no entanto, ele não é positivo, uma vez que, apesar do rendimento em dividendos para quem investiu há 1 ou 2 anos, a queda do valor da cota foi muito significativa, portanto, não compensando o investimento passado aí nesse fundo. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e pontos negativos para quem pretende investir no RBFF. A diversificação dos investimentos com menor capital, essa é uma característica de todo fundo de fundos, né, de fato.
O menor valor de cota pode ajudar a tornar o fundo um pouco mais popular, por exemplo, é, veja o MXRF, que tem um valor bem mais baixo de cota e se popularizou bastante. E ele tem um bom dividend yield entre os fundos de fundos, e o valor atual está abaixo do valor patrimonial. Ele tem um histórico negativo de valorização das cotas, o que não deixa de ser um ponto de atenção, e o fundo ainda não recuperou o patamar de distribuição de proventos do ano anterior, né, o ano de 2020. Então, esse é um ponto de atenção também para quem pretende investir nesse fundo. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E deixe um comentário que outro fundo imobiliário você gostaria de ver analisado em nosso canal.